Pronto, tô gravando. Boa tarde, pessoal. Terça-feira hoje. Vamos ter um tema novo e uma aula bem, acho que bem legal, com várias coisas diferentes para vocês, várias posturas em níveis diferentes, trabalhando coisas diferentes e um pranayama bem legal no final, que eu já ensinei para vocês, mas vou repetir porque eu acho que ele é muito legal, muito importante e tem funções bem interessantes. Vamos lá. Estamos em Niyamas e falamos já de Salka e Santosha. Não, Salka não. Salka é um Yama. Isso, o último Yama. Isso mesmo. Falamos então, começamos a falar dos Niyamas e a aula passada falamos de Santosha. E hoje vamos falar de tapas. Tapas, normalmente a gente tem como determinação. Mas a palavra também pode significar força interior ou vermelho. Às vezes parece que não tem nada a ver a cor vermelho, mas na verdade tem sim. Principalmente quando a gente pensa no Sankhya. Eu vou trazer para vocês o Sankhya depois. Não se preocupem com isso agora. É complexo, é difícil. Na minha cabeça também é. E tá tudo bem. Voltamos para tapas. Eu quero mostrar para vocês o que é dito no Sutra 43 de Patanjali. De tapas vem a eliminação das impurezas e então a perfeição do corpo e dos sentidos. E aí, conforme a austeridade é praticada, Vyasa diz que a cobertura impura de sujeira, tamas e rajas, é destruída. E conforme isso acontece, os siddhis e os místicos poderes do corpo, como a clarividência e clareaudiência, se manifestam. Então, calma. Pausa, vamos entender o que ele está dizendo aqui. O que são os siddhis? Aí agora eu vou trazer a ciência do yoga. A palavra siddhi é utilizada em dois sentidos. Tanto significa poder oculto, como perfeição. E aqui, obviamente, a palavra foi usada principalmente no segundo sentido, no sentido de perfeição. Então, o que ele está falando? Que os siddhis, então, a perfeição dos sentidos e os místicos poderes do corpo se manifestam. É um pouco difícil de entender, mas é quase como se, a partir da determinação, da força interior, a gente conseguisse limpar tanto o nosso corpo, né, de rajas e tamas, que os sentidos se encontrassem em perfeição e assim a gente fosse capaz de entender coisas um pouco além do que a gente entende agora. E aí eu quero trazer para vocês um pouco mais aqui do que Taimni diz. E ele diz assim: como o propósito essencial de tapas é purificar o corpo e submetê-lo ao controle da vontade, é fácil inferir porque o processo culminaria na perfeição funcional do corpo. A presença de impureza no corpo e a falta de controle é o que prejudica sua utilização como perfeito instrumento da consciência. A função dos órgãos dos sentidos também se torna perfeita, por depender realmente das correntes de prana, controladas pelo yoga mediante práticas como aquelas de pranayama. Pranayama, muito importante. Pranayama é considerado ser tapas por excelência. Pranayama
Nós sabemos, são os exercícios respiratórios. Como a prática de austeridades algumas vezes leva ao desenvolvimento de alguns dos CIDs inferiores, lembra CIDs que eu trouxe para vocês, no caso de pessoas especialmente sensíveis, a palavra CID pode ser aplicável em ambos os sentidos acima mencionados. Então, vocês se lembram, os sentidos mencionados são poder oculto e perfeição. O que ele está dizendo aqui? Exatamente isso, que com tapas a gente vai conseguir chegar num lugar dos sentidos em que o nosso corpo vai estar em perfeito funcionamento e assim nós vamos ter essa perfeição tão grande que aí vamos lá. Aí vai depender do que a gente acredita ou não. Diz aqui nesse Yoga Sutra, e muitas pessoas interpretam dessa forma, que é possível que essa pessoa bem sensível a isso consiga desenvolver esses poderes ocultos, como clarividência. Mas é muito mais importante pensarmos em sentidos que percebem mais o mundo. Tá? É claro, se você quiser levar por esse lado dos poderes ocultos, também, ok, pode entender assim, mas também existe esse lado dos sentidos mais aguçados, que percebem coisas que normalmente não sentimos. Beleza? É muito diferente, né? Tapas, a gente é um pouco ter essa questão de poder oculto, né? Fica uma coisa meio, nossa, a pessoa vai virar um mago, o que é isso? Não é bem isso, tá? Mas algumas pessoas levam mais para esse lado. Beleza, gente? Então, tapas. E aí nós vamos ter mais dois niyamas essa semana e vamos fechar os niyamas dessa semana. Beleza? Vamos então para a nossa prática de asanas e pranayamas. Começamos então deitadas, de barriga para cima, com ambas as pernas esticadas. Veja se você tem espaço aí atrás de você. Eu vou dar um pouquinho mais de espaço, mesmo as minhas pernas entrando um pouquinho aqui embaixo do móvel, não tem problema, porque nós vamos trabalhar com os braços agora. Então, primeiro, sente um pouquinho o seu corpo aqui agora, como ele está, o que você está sentindo nesse momento. É importante a gente ter um momento para chegar na aula, para conseguir se desvincular um pouquinho do que estava acontecendo antes e do que vai acontecer depois, e tentar se colocar aqui no momento presente. Quando a gente pratica yoga, nós estamos sempre buscando por um estado de presença, que também é um estado meditativo. Para que a gente possa fazer essa busca da melhor maneira possível, a gente precisa estar aqui de fato. Então, para a gente buscar a presença, nós precisamos estar presentes. Parece redundante, mas é assim, se a gente não se propõe a estar presente, nós não vamos alcançar a presença nunca. Não tem como burlar isso, não é? Então, a gente observa um pouquinho a respiração, percebe agora se ela é mais abdominal ou mais torácica. Não precisa interferir ainda. Apenas perceba
onde a sua respiração acontece. E aí, nós vamos começar a nossa prática, mexendo um pouquinho os membros superiores. Então, vamos levar o nosso braço esticado lá para trás, acima da cabeça. Primeiro braço direito. Estica ele o máximo que você conseguir, como se quisesse pegar algo que está lá atrás. Estica, estica, estica. Respira aí um pouquinho. E na próxima expiração, você volta com o seu braço. Repetimos a mesma coisa com o braço esquerdo. Inspire, leva o braço lá para trás, acima da cabeça. Tenta pegar algo que está lá longe. Estica, estica, estica bastante o braço. A cada inspiração, você tenta esticar cada vez mais. E na próxima expiração, o braço retorna. E agora nós vamos fazer uma sequência em que a cada inspiração o braço direito vai para trás, a cada expiração ele volta para frente. Vamos fazer 5 vezes cada braço, começando com o braço direito. Inspira, leva o braço lá para trás e tenta pegar lá atrás. Expira, volta. Mesmo braço, mais 4 vezes. Inspira, leva o seu braço lá para trás. Tenta alcançar o mais longe possível e expirando, volta. Inspire, o braço vai lá para trás. Expirando, volta. Mais uma vez. E a última vez. E agora fazemos todo esse mesmo movimento com o braço esquerdo. Inspira, o braço esquerdo vai lá para trás. Estica, estica, estica. Expira, ele volta no tempo da sua respiração. E você realiza agora mais 4 respirações com o movimento do braço esquerdo. Inspira, tenta alcançar lá atrás, expira e volta. Inspira, vai lá para trás, expira e volta. Inspira, vai lá para trás, alcança lá atrás. Expira e volta no tempo da sua
Expiração. E agora nós vamos para a próxima postura, Setubandha Sarvangasana, na meia ponte. Então, nós dobramos as duas pernas, levamos os dois pés no chão. E o que queremos fazer aqui nessa postura é levar o nosso quadril lá para cima, descolando a lombar do chão, vértebra por vértebra. Apoie os braços no chão, faça força nas coxas e leve o quadril lá para cima. Mantenha a postura estável e confortável. Caso você prefira, você pode segurar as suas mãos lá embaixo. Caso não, você deixa os braços como eles estavam anteriormente. Você pode retornar quando você cansar ou ficar um pouquinho aqui comigo. E retorna vértebra por vértebra devagar até encostar a sua lombar novamente no chão. Sente só um pouquinho agora os efeitos dessa postura. E agora a gente vai para como se fosse uma variação de Pavana Muktasana, que é aquela postura em que a gente segura ambos os joelhos e leva a testa até os joelhos. Mas ao invés da gente fazer com as duas pernas juntas, nós vamos fazer uma por vez, tá bem? Então vamos começar com a perna direita, puxamos ela dobrada em direção ao peito. Lembre-se de relaxar o esforço. Então, aquilo que não está sendo utilizado agora, aquilo que não precisa fazer força agora, deixe que essas partes do seu corpo relaxem. Esforce apenas aquilo que precisa fazer força. E levamos a nossa testa em direção a esse joelho puxado. Retorna a cabeça e a perna direita. Sente um pouquinho como você se sente, se tem alguma diferença. É sempre legal a gente fazer uma pausa entre um asana e outro, mesmo que seja o mesmo asana, porém dos dois lados, porque a gente consegue sentir o efeito. E agora vamos para o lado esquerdo, puxamos a perna esquerda em direção ao peito, a força só onde ela é necessária. E levamos a testa em direção ao joelho.
E a cabeça retorna. Logo depois as pernas retornam. Solta os seus braços e sente um pouquinho. E agora nós vamos ou para Halasana, o arado, ou para Ardha Halasana, o meio arado. Então, primeiro verifique se você tem espaço atrás de você. Eu percebi que eu não tenho, então eu venho um pouquinho mais para frente. Estendemos ambas as pernas e juntamos elas. E o princípio é o mesmo, tanto se você for fazer Halasana ou Ardha Halasana, arado ou meio arado. Primeiro nós vamos levantar a nossa perna 90 graus, não precisa fazer essa voltinha, eu só faço porque não tem espaço aqui. E aqui estamos em Ardha Halasana, com as pernas estendidas 90 graus. Quem for ficar aqui, atenção, você pode dobrar o seu joelho para deixar a postura mais confortável. Quem for continuar para Halasana, vem comigo, dê o impulso, mantendo as mãos no chão e os seus pés alcançam lá atrás. Você vai levar os seus pés mais longe da sua cabeça, que eu não consigo, mas a ideia é essa. Pernas estendidas. Se você não conseguir ficar com as pernas estendidas, você pode trazer elas dobradas aqui ao lado do seu joelho, dos seus, das suas orelhas, mas o ideal é que elas estejam estendidas. Por favor, não deixe o pescoço. E se você tem problemas cervicais, não faça. Fica lá no ar da Halasana. Caso você tenha problemas cardíacos, não faça nenhum desses. Fique paradinho, descansando um pouco. Se você estava em Ardha Halasana, você volta. Em Halasana, você volta. Também devagarinho. Você pode dobrar as suas pernas ou seguir com elas estendidas. Eu não tenho espaço aqui para isso. E relaxa um pouquinho com as pernas estendidas. Essa é uma postura que exige bastante da lombar, bastante da cervical. Então a gente tem sempre que fazer ela com muito cuidado e ter muita atenção na hora que estiver fazendo. Sente um pouquinho os efeitos da prática até agora. Vamos nos colocar deitadas de bruços. Agora que fizemos tudo isso com a nossa coluna, nós deitamos um pouquinho de bruços apenas para sentir. Solta o peso do seu corpo no chão. Sente um pouquinho as partes que encostam no chão. E aí nós vamos entrar na postura do gato, vocês se lembram? A postura de 4 apoios. Vamos apoiar mãos e joelhos no chão. Mãos vão ficar bem embaixo dos ombros, na mesma largura dos ombros também. E os joelhos embaixo dos quadris e na mesma largura dos quadris. A coluna fica a princípio reta. Essa aqui é a postura do gato. Vocês se lembram que eu contei para vocês a diferença de uma posição, uma postura e de um asana? Um asana, ele é estável e confortável. Então, aqui eu estou no asana, na postura do gato. Mas eu gostaria que a gente fizesse um exercício usando esse asana.
que é aquele exercício respiratório que eu já mostrei para vocês, em que a gente inspira olhando lá para frente, jogando o quadril lá para trás, abrindo o peito, e expira, fazendo aquele C com a coluna, um gato. Vamos fazer mais 5 ciclos, inspirando para fora e expirando para dentro, cada um no seu tempo. Assim que você terminar os 5 ciclos respiratórios, você vai entrar em balança, na postura da criança, levando todo o seu peso lá para trás e juntando as pernas, sentando em cima dos seus pés, colocando a sua testa no chão ou numa almofada, fique à vontade. Os braços podem ficar relaxados para frente, para trás, embaixo da cabeça, onde você preferir. Apenas relaxe um pouco nessa postura. Estamos movimentando bastante a coluna, de diversas formas diferentes. Então, é muito importante que a gente possa dar um descanso para ela e assimilar o que está acontecendo. Aos poucos, nós levamos os nossos braços estendidos lá na frente, mergulhamos com o peito, levando o quadril lá para cima e o peito em direção ao chão. Você pode encostar o queixo ou a testa no chão, nessa variação da postura do gato. E daqui, vamos entrar em Adho Mukha, o cachorro olhando para baixo. Então, precisamos acionar nossos pés lá atrás, voltamos para a postura do gato e o interessante aqui é que a gente pense nessa postura que a gente estava antes, como é que estava as nossas costas, para que a gente possa repetir isso lá em Adho Mukha. Então, as pontas dos pés estão no chão, joelhos separados, na postura do gato. Nós vamos levar o nosso corpo todo lá para cima e o quadril, principalmente, vai lá para cima, nos apoiando novamente nas mãos, porém agora só nos pés. Com os joelhos dobrados, impulsionamos o nosso quadril lá para cima, joelhos dobrados, não precisa olhar lá para dentro. Mantenha sua cabeça alinhada com os seus braços. Sente que as costas estão bem afundadas e o quadril bem lá para cima. E se for possível, você tenta estender as pernas, mas sem perder a coluna. E você pode também tentar colocar os pés no chão.
E vamos levando os nossos pés em direção às mãos, caminhando. Pode manter os joelhos dobrados. E vamos nos colocando de pé aos poucos. Estamos em pé agora. Deixa eu posicionar a câmera para mim. Então, estamos agora em pé. Vamos soltar um pouquinho esse corpo em pé, balançando os nossos braços soltos de um lado para o outro, no que nós chamamos de elefantinho, carinhosamente. Isso não é um asana, lembra? Porque ele está em movimento. Deixa os braços bem soltos. E é elefantinho porque é como se os nossos braços fossem trombas de elefante. E vamos aos poucos cessando esse movimento. Deixamos os nossos pés paralelos e fechamos os olhos por um instante. Caso seja desconfortável fechar os olhos enquanto você está de pé, deixe os olhos semicerrados. Sente um pouquinho como está o seu equilíbrio agora. Se você está pendendo um pouco para frente ou para trás, ou se está balançando, ou se não. Se agora, após todas essas posturas que fizemos, você sente que o seu corpo está bem encaixadinho. Vamos abrindo os olhos e vamos fazer agora a postura da árvore, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Começamos com o lado direito, fazendo aquele truque que eu ensinei para vocês dos pés. Eu vou focar um pouquinho nos meus pés para que vocês possam relembrar. E depois eu subo a câmera novamente. O truque do equilíbrio era botar o pé um pouquinho para fora, começando com o pé direito. Fixamos o dedão do pé direito no chão e abrimos bem todos os outros dedos, espalhando eles pelo chão. E depois agarramos o chão com os dedos do nosso pé direito. E aí transferimos aos poucos o peso para esse pé. E aí você pode tanto botar o seu pé aqui embaixo, quanto na mesma altura do joelho, quanto aqui em cima na coxa, ou como se estivesse em meia lótus. Não precisa fazer ainda, vamos fazer juntas, eu estava só demonstrando. Caso você tenha questões de equilíbrio, esteja perto de uma parede para que você se apoie, ou então você vai colocar uma cadeira na sua frente. Não caia, não tem necessidade. Deixa a cadeira na sua frente. Caso você sinta que está muito desequilibrado, apoie na cadeira. Não jogue o seu peso na cadeira, porque senão você vai cair. Apenas apoie para te dar um pouquinho mais de estabilidade. Então vamos lá. Faço o truquezinho do pé. Coloque o peso todo sobre a perna direita e vá liberando a perna esquerda. Encaixe a perna esquerda onde for mais apropriado para você. Os braços podem ficar abertos, ou você unir eles em frente ao peito, ou ainda você leva eles lá em cima. O importante é que você fixe seu olhar em um ponto só.
E retornamos. Como é que foi por aí? A floresta se manteve intacta ou as árvores acabaram tombando por aí? Se tombar, não tem problema, gente. Pausa, respira, arruma o seu corpo e volta. Tá bom? Vamos fazer agora do lado esquerdo, então faço o mesmo truque com a perna, abre o pé, separa bem os dedos, agarra o chão com os dedos e aí vai passando todo o peso para a perna esquerda, posiciona a perna direita onde for melhor e os seus braços da forma que for melhor também. Fixe o seu olhar em um ponto. Retorne lentamente. Mantenha ambos os pés paralelos, bem espalhadinhos no chão. Feche os olhos. Sinta se agora tem alguma diferença no seu equilíbrio, se o seu corpo está mais estável ou não. Abra os olhos, pois agora iremos fazer chakraça na postura da roda. As pernas se mantêm da maneira como elas estão, paralelas, mais ou menos na largura do seu quadril. E nós vamos começar com o braço direito. Primeiro, levantamos o braço direito ao lado do corpo e quando ele já estiver mais ou menos na altura do ombro, torcemos a nossa mão, levando ela com a palma para cima e continuamos erguendo nosso braço direito até que ele encoste na nossa orelha. Assim que ele encostar na orelha, a gente tenta alcançar lá em cima e dobramos para o lado esquerdo, sempre com o braço coladinho na orelha. Respira. Sente todo o alongamento do lado direito. E retornamos. O braço desce. E vamos fazer a mesma coisa com o lado esquerdo agora. Vamos subindo o braço lateralmente. Chegou na altura do ombro, torcemos a mão para deixar a palma para cima. E levamos o braço até lá em cima, junto da orelha. E esticamos ele mais um pouquinho, como quem quer pegar a lâmpada. E vamos todo o nosso corpo para o lado direito. Continuamos com o nosso braço coladinho na orelha. E respirando, sentindo todo o movimento do lado esquerdo do corpo. Retornamos devagar. Fechamos os olhos novamente. Sentimos a nossa estabilidade agora. É interessante que a gente vá cada vez mais aterrando os nossos pés no chão e sentindo que estamos numa postura mais estável. Abrimos os nossos olhos e vamos para a Uttanasana, soltando
todo o peso do nosso corpo lá para frente, pode dobrar os joelhos. O importante é que a gente libere bem a cabeça e os braços. Não é tão necessário que você encoste as mãos no chão, mas é muito necessário que você permita que o seu corpo vá. Sente a cabeça pendurada, os braços pendurados. E vamos nos colocando sentados, dobrando os joelhos até que a gente chegue no chão. Quando falar minha cabecinha aqui, estamos sentados no chão. Então, e assim, sentados no chão, vamos estender ambas as nossas pernas lá na frente, entrando aí em Dandasana. Se você tem dificuldade em manter as pernas estendidas dessa forma, você pode ir dobrando os seus joelhos até que seja possível manter as pernas estendidas, ok? O importante aqui é que a coluna fique ereta. Seguramos nos joelhos e mantemos a coluna. E agora nós vamos fazer Paschimottanasana, porém, faremos uma variação aqui da postura. Ao invés de irmos totalmente lá para frente na pinça, vamos fazer uma perna por vez. Então, vamos começar com a nossa perna direita, dobrando a perna esquerda, trazendo ela aqui bem próxima ao nosso corpo, ok? E aí, agora sim, com o pé apontando para você, nós vamos lá buscar este pé lá na frente. Primeiro dobramos o nosso quadril, depois a nossa coluna e liberamos a cabeça lá na frente. Caso seja necessário dobrar a perna, fique à vontade. Obviamente, você não precisa segurar no pé. Você pode segurar na perna, onde for possível. Retornamos devagar e vamos repetir o processo. Agora com a outra perna, estendemos a perna esquerda e dobramos a perna direita, trazemos ela aqui bem pertinho. Fazemos esse exercício para dentro da perna, ok? Perna esquerda, então, aponta para você. E nós vamos lá buscar o nosso pé esquerdo. Mesma coisa. Se for necessário, você dobra o seu joelho. Primeiro vamos com o quadril e depois dobramos a coluna e soltamos a cabeça na frente. Retornamos devagar e vamos nos colocar sentadas. Mas ao invés de ficarmos com as pernas dobradas,
Nós vamos encostar as plantas dos pés e trazer os pés bem próximos da virilha, ok? O mais próximo que a gente conseguir. Seguramos aqui nos nossos pés e esticamos a nossa coluna, deixamos ela bem ereta. E antes de entrarmos de fato em Badraça, nessa posição, nós vamos só bater um pouquinho as pernas na borboletinha, como quem quer levar os joelhos lá no chão. Caso seja muito desconfortável ficar muito próxima da virilha com os pés, você pode afastar, é claro. O importante é que você esteja confortável. E pausamos esse movimento. Tentamos levar cada vez mais os nossos joelhos para o chão. Então, a cada inspiração, crescemos a nossa cabeça lá para cima, sentimos a nossa coluna ereta. Cuidado para também não jogar completamente para frente o seu peito. Não é essa a ideia. E a cada expiração, tentamos levar os nossos joelhos cada vez mais para perto do chão. Ficamos aqui alguns instantes. E vamos agora aos poucos nos colocar na postura deitada, em Shavasana, na postura do cadáver ou do morto. Deitamos no chão com as costas lá no chão, apoiadas, estendemos as nossas pernas e os nossos braços. Deixamos as pernas abertas e os braços descolados do corpo. Os pés tombam para o lado e nós soltamos o peso do corpo no chão. Caso você prefira relaxar de outra forma, fique à vontade. Caso você queira adicionar almofadas, cobertores, a sua postura de relaxamento, também fique à vontade. Hoje, no nosso relaxamento, nós vamos escanear o nosso corpo. Então, vamos olhar para o nosso corpo como se estivéssemos fora dele, olhando ele lá de cima. Nós observamos o nosso corpo deitado no chão e vamos passando esse scanner, começando ali da cabeça. Sente que quando o scanner vai passando pelas partes do seu corpo, você vai permitindo que elas relaxem cada vez mais. Então, passe o scanner aí pelo seu rosto, começando pela testa, vá soltando a sua testa e as pálpebras, e a mandíbula, e o maxilar, solte os dentes e a língua, entreabre a boca, e o scanner vai descendo, ele passa por todo o seu arco cervical, e chega nos seus ombros, na sua escápula, nas suas clavículas, e você permite que essa parte do seu corpo se relaxe cada vez mais. O scanner vai descendo pelos seus braços, seus antebraços, pulso, mãos e cada um dos dedos das mãos,
Ele também passa pelo seu peito e tórax, e vai descendo pelo seu abdômen. Ele capta todo o seu corpo até aí e passa pela curva e faz a lombar em relação ao chão até chegar no seu quadril, na bacia, nas virilhas, nos glúteos. E você permite que o seu corpo pegue no chão e ele vai passando pelas suas coxas, pelos joelhos, tanto atrás quanto na frente, e pelas panturrilhas, até chegar nos tornozelos e nos pés, onde você permite que os dedos se relaxem. E assim você passou o scanner pelo seu corpo inteirinho. E agora você tem essa imagem na sua telinha, do seu corpo deitado no chão. Você observa essa imagem e observa também a sua respiração, sem interferir. Aos pouquinhos, você começa a adotar respirações mais profundas e começa a movimentar o seu corpo pelas extremidades primeiro. Depois você faz os movimentos que o seu corpo está pedindo. Pode se espreguiçar, bocejar, até que você se coloque lentamente sentado. Estamos agora sentadas com as pernas cruzadas da maneira que você preferir. E eu vou retomar com vocês o Pranayama Brahmari, que é aquele da abelhinha. Eu vou explicar em uma vez e depois nós vamos fazer 3 repetições desse Pranayama. Ele é muito simples. Nós vamos tapar os nossos ouvidos
os nossos olhos, o nosso nariz e a nossa boca. Porém, o nariz e a boca nós vamos mexer, porque este é um dos únicos pranayamas onde nós inspiramos pela boca, desta forma aqui, como quem suga um espaguete. Só que nós vamos expirar pelo nariz, fazendo um som bem anasalado, como um N. E tudo isso tampando todas essas regiões. Obviamente que quando você estiver inspirando, você vai deixar a boca destampada e o nariz tampado. Depois tamparemos a boca e deixaremos o nariz aberto para que a gente possa expirar. Então vamos lá. Tampamos primeiro os nossos ouvidos com os dedões, com os nossos indicadores tampamos os olhos, com o dedo médio e anelar, nós vamos tampar primeiro com os dedos médios as narinas e anelar e mindinho, dedo mínimo, a boca. Começamos então soltando a boca e inspiramos puxando o espaguete. Tampamos a boca, soltamos o nariz e expiramos. Inspira pela boca, o espaguete. E última vez. Hum, Quando terminar a terceira vez, deixe a respiração livre, mantenha os olhos fechados e sente o que esse pranayama causa dentro da sua cabeça. Quando fazemos esse pranayama, a gente consegue ouvir bem o som reverberando dentro da nossa cabeça, porque tá tudo bem fechadinho. E aí, muitas vezes, a gente sente a cabeça grandona depois de fazer, ou então iluminada, tem gente que sente brilhando, cada um sente de uma forma diferente. Nós vamos encerrar essa aula com o mantra Om Shanti Shanti Shanti. Eu vou apenas trocar aqui
o microfone para que ele não corte o mantra. Fiquem à vontade para repetir comigo ou não. Podem abrir ou não os microfones. Levamos as mãos em frente ao peito unidas. Inspiramos. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para me chamar em qualquer número, grupo, aqui, enfim, fiquem à vontade. Podem até comentar no YouTube, caso seja a vontade de vocês. E é isso. Tenham uma ótima noite. Até quinta-feira. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.